Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria cumprimentar os colegas que estão compondo esse grupo que vai discutir a obra do professor José Luiz Jobim. Esse grupo é a Marisa Lajolo e eu, e mais o próprio Jobim. E essa nossa fala vai dar continuidade a uma exposição que eu já fiz alguns dias atrás e que está disponível até agora no site da Abralic. Essa nossa conversa, ela trata, sobretudo, do último livro que o professor Jobim lançou pela editora Macunaíma, com a Universidade Federal de Roraima. Essa composição já é ela mesma uma literatura comparada, porque nós temos o Macunaíma, né, é uma figura mítica do norte do Brasil, e a própria Universidade do Norte do Brasil. Bom, o livro está sendo lançado agora. O Jobim tem uma longa carreira como escritor, como autor de livros teóricos. Ele tem uma prática docente que já vem de algum tempo, e é um nome consagrado nacional e internacionalmente. Quero lembrar que o próprio Jobim já foi presidente da Abralic e fez um trabalho memorável. Na época, a Abralic estava na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na minha exposição, eu falei de algumas características do livro, e é a partir daí que nós vamos conversar. Eu vou passar a palavra à professora Marisa Lajolo, que também leu, que também quer comentar o que ela pensa a partir das proposições que essa obra apresenta. Olá, Regina. Olá, Jobim. Fico muito feliz de ter sido convidada para participar dessa conversa. O livro do Jobim é um livro que tem uma tese. Ele é composto por diferentes ensaios, mas o conjunto de ensaios defende a necessidade política e intelectual de uma inversão de rumos de uma epistemologia da literatura comparada, né? É isso que me seduziu, e foi um pouco a partir daí que as minhas considerações se desenvolveram. E como eu estava dizendo, eu achei que eu devia começar me aproximando um pouco do que mesmo, como é que funcionava a literatura comparada. Aí eu fui ao site da Abralic, que tem a história da Abralic. E a história da Abralic, ela um pouco justifica a proposta do Jobim, porque a Associação Brasileira de Literatura Comparada foi criada em Paris, inspirada pela similar francesa. Ela foi criada o primeiro encontro da Abralic foi em Porto Alegre, mas o modelo seguido pela criação da Abralic é o modelo europeu. O que torna curioso, né? Porque, aliás, é muito curioso, porque a gente não tem uma Abralite como se tem uma Abralin. Os linguistas são apátridas, digamos assim. Nós não temos um equivalente na nossa área de literatura, e nós herdamos esse modelo comparatista dos estudos literários. Tudo bem. Eu também aprendi que, tradicionalmente, a literatura comparada, como é que eu vou dizer? Ela se legitimava por comparar textos de diferentes tradições linguísticas. Então, não era bem literatura comparada comparar as crônicas de Olavo Bilac com as crônicas de Machado de Assis. Eu precisava comparar alguma coisa em português com alguma coisa em alguma outra língua. Aí a minha pesquisa não chegou a ponto de descobrir se o português do Brasil e o português de Portugal funcionavam para autorizar uma comparação entre Machado e essa, que talvez seja a mais longa e fértil tradição de literaturas vernáculas comparadas. Mas não é, eu fui atrás dessas coisas todas, e também fui atrás, dado o caráter eminentemente universitário dessa publicação e o trabalho universitário e acadêmico tão bem desenvolvido pelo Jobim, eu fui tentar encontrar o percurso da literatura comparada como disciplina de cursos de letras. Eu não consegui achar muita coisa, eu só consegui achar que em São Paulo a literatura comparada ingressou entre as disciplinas de letras, junto com teoria literária, e foi confiada ao professor Antônio Cândido em 1961,
que inaugurou, digamos assim, o curso de literatura, teoria literária e literatura comparada na Universidade de São Paulo, como área possível de pesquisa de pós-graduação. Aí eu fiquei encantada lendo os artigos em que o Jobim discute casos concretos de comparação literária, citando outros comparatistas, né? E aí, a primeira coisa que me encantou foi a sua discussão, retomando a discussão da interpretação do Caliban na obra do Shakespeare, né? Você pega diferentes críticos latino-americanos mostrando como esses diferentes críticos, como é que eu vou dizer? Como esses diferentes críticos têm diferentes interpretações do que representaria o Caliban, tanto para o Shakespeare quanto talvez para os leitores do Shakespeare, que vão desde os contemporâneos dele até os contemporâneos nossos. Então, a minha questão, depois você trabalha com a questão da imagem do Oriente, não é? A partir de um ensaio do Vail, como o Ocidente representa o Oriente. Aí eu fiquei também me perguntando como será que o Oriente representa o Ocidente? Porque é uma questão muito interessante, é um artigo de jornal muito antigo de uma professora da Unesp, que se chama Shakespeare na Selva. Ela estava, é uma antropóloga, ela estava numa comunidade africana, e daí ela conta a história do príncipe que matou o pai e teve que casar com a mãe, e que isso foi um absurdo. Os ancianos da tribo disseram: não, ele está certíssimo, volta lá para sua terra, pergunta para os velhinhos de lá se não estava certo de casar com a mulher cujo marido ele matou. Ou seja, é uma literatura comparada, né? É uma literatura comparada de diferentes continentes, de diferentes linguagens, mas, sobretudo, de diferentes, de diferentes capitais culturais. Então, eu fico pensando que eu não conheço experiência semelhante feita, por exemplo, aqui no Brasil, mas eu me pergunto o seguinte: a nossa tradição de teoria literária, o nosso arsenal de técnicas de discutir literatura, eles não são nacionais, eles não são vernáculos, eles não são brasileiros. Eles são estrangeiros e quando eles são aplicados, digamos assim, à literatura brasileira, eu sempre fico surpresa, né? Como é que uma formulação teórica de alguém que não tem o menor conhecimento da cultura brasileira formula uma ideia sobre literatura e a gente vem aqui e aplica um romance brasileiro do século XIX, um autor russo do século XX. Isso funciona? Como é que a literatura comparada, e aí é isso que eu fiquei me perguntando, que te pergunto agora, né? A literatura comparada, até onde eu sei pouco da literatura comparada, mas a literatura comparada me parece trabalhar com obras literárias. Como seria uma comparação de teorias literárias? Isso seria possível? Isso seria desejável? Isso carrearia água para o seu moinho, Jobim? Então, é, eu acho interessante, Marisa, você ter levantado o que você chama de arsenais de discutir literatura, né? E efetivamente há esses arsenais de discutir literatura e com frequência você até formula o seu espanto, né, pela aplicação direta desses arsenais sem haver uma mediação, digamos assim, como se fossem uma ferramenta para aplicar diretamente às obras, né? Eu acho que isso é uma questão
complicado, e vou falar um pouco sobre isso. Aí depois passarei sobre a questão da comparação de teorias literárias, né? Então, em relação a esses arsenais, né, dos quais você está falando, eu creio que eles fazem parte de uma circulação acadêmica, né, que não é nem mais recente, né, é uma coisa mais antiga, né, pela qual nós temos, ao longo de muitas décadas, adotado uma atitude de fazer importação de terminologias, conceitos e mesmo formulações teóricas, né, que vão se sucedendo nos seus países de origem, e a gente importa e aplica, né? A questão posta, então, e que você até explicou o seu espanto em relação a isso, é que se acha que é possível fazer essa aplicação direta de supostas ferramentas que foram originadas em determinados contextos que não correspondem ao nosso, né? E que, todavia, são aplicados diretamente, sem maiores mediações ou críticas, né? Então, eu acho que realmente tem tudo para não dar certo, né? No sentido de que, evidentemente, qualquer que seja a circunstância, né, a aplicação direta de algo que vem de um contexto externo, sem haver nenhuma mediação do contexto receptor, é sempre problemática, né? Agora, também acho que tem algumas coisas que são produzidas, né, que são feitas aqui localmente, que já são uma recepção crítica, né, no sentido de que as pessoas estão cientes, né, daquilo que é produzido em outros locais, né, como conceito, como teorização, e ao trazer essas outras coisas para o ambiente local, elas também fazem um processamento e chegam a produzir uma versão aclimatada, por assim dizer, né, disso que vem de fora como ferramenta, que basicamente corresponderia a dizer, bom, olha só, essa ferramenta aqui é legal ali para apertar aquela porca lá, né, na Europa, porém, acontece que as porcas brasileiras têm um tamanho de dimensão diferente do que tem as europeias, então a gente tem que pensar aqui numa ferramenta que se adeque mais a essa porca, e então teremos de fazer algum tipo de alteração nisso que nós trouxemos para que seja minimamente útil, né, nas circunstâncias em que a gente se encontra, né? Mas, de todo modo, né, eu creio que quando a gente vai falar de comparação de teorias literárias, né, a questão começa, a meu ver, né, com exatamente o que você está fazendo quando você diz que está comparando alguma coisa, né? Esse é o ponto inicial, né? E assim, o que eu defendo é uma posição pela qual, de fato, o que você escolhe comparar, né? E o momento em que você se apropria de um objeto, e o objeto aí pode ser uma obra literária, um autor, né? Um momento da história literária, né? Isso, qualquer dessas coisas pode ser um objeto, né? Quando você está produzindo uma comparação entre objetos, né? Primeiramente,
você já, o que eu estou chamando de comparável, que é exatamente a construção desse objeto com o fim de produzir a comparação com outro especificamente, este já é um movimento de dar sentido que faz com que o comparável seja exatamente um derivado do próprio ato de você dar sentido àquilo que é o objeto de comparação, porque não existem, do meu ponto de vista, objetos em si. Eles estão sempre dentro de um contexto que lhes dá um certo sentido. E você, ao produzir a comparação, você vai partir desses sentidos, né, que já estarão agregados, né, àquilo de que você vai tratar, ao objeto que você vai comparar, né, e exatamente o seu movimento de comparação, ele próprio já já implica em uma certa teorização prévia, né, que então vai estar presente na comparação. E isso eu trago, e isso não é nenhuma, digamos assim, eu não sei se teria sido formulado desse jeito ou não por outros, mas assim, concretamente eu trago o exemplo no livro, né, do Ferdinand Denis, né, que sempre que ele fazia as comparações, né, e aí eu tenho literalmente exemplos lá, né, ele usava o background, né, o elemento que servia para a teorização da comparação, a construção do objeto era sempre a partir de sentidos europeus, né? Então, o trecho que eu cito é quando ele fala de um velho francês, né, vivendo aqui no Novo Mundo, e que diz assim, então essa fruta brasileira é parecida com, sei lá o que, lá da França, né? Então, a vara de medir usada na comparação, ela já é uma vara de medir que digamos assim, ancorada, né, em sentidos que estão em algum lugar, né? E eu acho assim que um comparatismo, aspas, a brasileira, de alguma maneira, né, vai significar também que nós vamos fazer isso em relação aos objetos que vamos construir, né? Esses objetos comparáveis, né? Porque, por exemplo, eu estando produzindo esse objeto que é o Ferdinand Denis, eu faço ele de uma maneira certamente diferente do que faria um francês, né? Porque eu estou atento para uma coisa que ele faz que eu provavelmente passaria batido ali por um francês que talvez achasse que isso o comparativo já significa isso, né? O que ele, Ferdinand Denis, faz, né? E eu estou chamando a atenção sobre esse modo de fazer comparação. Da mesma maneira, você chamou a atenção sobre o ensaio do Caliban, né? Então, o Caliban, né, embora a gente saiba hoje que em termos de trabalho de escolas, né, a gente sabe que o Shakespeare, né, para The Tempest, ele usou aquele autor italiano que eu cito lá, e mais ele leu o Montaigne, né? Então aquela parte dos canibais do Montaigne, né? Mas Shakespeare, não tem a generosidade, por assim dizer, né, que tem o Montaigne em relação aos canibais, né? Porque o Montaigne, né, ele fazia, aliás, uma coisa que é interessante, que depois dele muitos outros franceses farão, que é o seguinte: pegar ambientes sociais e históricos estrangeiros para discutir questões locais deles, franceses. Então, na verdade, quando o Montaigne está pegando os canibais para dizer, olha, vocês ficam falando mal aqui dos canibais, né? Mas eles têm uma razão de ser deles comerem as pessoas, e aí explica a lógica disso aí. E ele diz, olha, o que eu não entendo é a lógica nossa aqui, a gente
matando outros cristãos, que, vejam bem, era aquela época anterior à Noite de São Bartolomeu, que é a Noite de São Bartolomeu, muito cristã, diga-se de passagem, né? Mas resolveu, mataram quilos e quilos de protestantes, e isso era... mas isso foi posterior. Mas ele já dizia, olha, já se tortura gente aqui na Europa, cristãos torturando cristãos, e não estou vendo qual é o sentido de nós chamarmos os canibais de bárbaros e nós fazendo essas coisas bárbaras aqui localmente. Então, na verdade, tem um lado também que é do Montaigne, que é de discutir as questões dele, francesas, usando a gente ali, como outros autores farão isso ao longo do 18 e do 19, né? Não só aqui das questões do Novo Mundo, mas também farão isso com o mundo árabe e com outros mundos, né? O mundo asiático e assim por diante. Mas, assim, então, essa questão de chamar a atenção sobre esse gesto, né? De como é que ele se constitui, né? O que significa dar sentidos, né? Específicos que vão constituir o objeto como comparável, né? Isso é importante, eu acho, né? Do ponto de vista de uma construção teórica do comparativismo, em primeiro lugar, para explicitar os pressupostos do que está sendo feito ao você produzir o comparatismo, né? E, em segundo lugar, também, a partir dessa explicitação dos pressupostos, você poder entender melhor, nós outros que trabalhamos aqui abaixo da linha do educador, né? Que tipo de projeto, a partir de que perspectiva é mais produtivo a gente atuar no que diz respeito ao comparatismo, né? E quando eu trabalhei esse ensaio sobre o Caliban, né? São 2 estudos de caso, na verdade, né? Que você tem no final, porque assim, eu falei muito sobre a teoria e faço 2 estudos de caso no final, né? O do Caliban e o da correspondência modernista dos anos 20, né? no Brasil, né? Então, veja, o Shakespeare achava que o Caliban era um selvagem mesmo, né? Então, incorpora a mãe do Caliban, era uma bruxa nascida na Argélia. Isso é por acaso? Uma bruxa nascida na Argélia, né? E que foi expulsa exatamente por atos horrendos. Mas o que seriam atos horrendos, literalmente, né? E o Caliban, ele é desvalorizado em contraste com Ariel, né? O Ariel é escolhido, inclusive, por um latino-americano, né? O Rodó, né? Como coisa positiva, né? Por outro lado, né? O Próspero, ele é retomado pelo Renan, que foi um maître à penser super relevante, né, da França no 19, né? Como sendo o modelo da intelectualidade que acaba, naquela peça dele, que é uma retomada exatamente do Shakespeare, da Tempestade, né? Então, ele retoma e valorizando o Próspero como grande figura de intelectual que, por outro lado, acuado, né, pela política, porque a política, enfim, vai trazer esse povo todo aí que não tem nenhuma capacidade intelectual, tudo isso entre aspas, né, literalmente. Então, e aí, entre nós, o Roberto Fernandes Retamar diz, olha, mas, meus filhos, se alguém vai representar a gente nessa peça aqui, vai ser o Caliban, né? Porque ele que roubaram a terra dele, enfim, puseram ele em uma posição subalterna dentro do território que era dele originalmente, né?
Então, se alguém, se é o caso de se identificar com algum personagem da Tempestade, o caso desse é o do Caliban, né? E, além disso, eu acho que a peça ainda traz outras coisas interessantes, que é, por exemplo, a discussão da língua, né? Porque a Miranda, que é a filha do Próspero, né? Ela diz que ensinou, não só ela ensinou a língua para o Caliban, né? Mas ela ensinou a ele a poder dizer, verbalizar o que ele é, o que ele pensa, né? Então, vejam que isso daí é uma imagem da colonização fantástica, né? Literalmente. E ele diz que, olha, aprendi a sua língua para xingar você, né? Literalmente, né? Então, essa é uma das outras questões que estão postas lá no livro, e postas primeiro teoricamente, né? Porque tem uma enorme discussão sobre geopolítica das línguas em relação com a literatura, né? E eu trago no livro, né, várias questões e opiniões sobre isso, né? Desde questões que dizem respeito a o que significa você entrar como escritor num contexto de uso de uma língua colonial ou anteriormente colonial, né? E você produzir a partir dela num ambiente que não é mais o correspondente ao da matriz, né? Então, isso tem várias respostas dadas em vários momentos históricos, né? Eu vou trabalhar o pessoal lá do Caribe, né? E depois o pessoal africano, né? Mas isso tem também aqui no Brasil de montão, né? Porque isso daqui foi uma das grandes questões do século XIX no que diz respeito aos nossos específicos escritores aqui do país no ambiente pós-colonial, né? Então, enfim, agora, eu não diria que eu estaria fazendo uma comparação de teorias literárias pela seguinte razão, porque de fato, o que eu acho que eu fiz, né, nesse livro aí especificamente, foi, primeiro, discutir uma afirmação do Antônio Cândido, que era uma teoria, né? Isto é uma afirmação teórica, né? Estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada, 1988, né? E, então, eu vou achar que esta é uma afirmação teórica, vou tentar apontar que realmente ela tem consequências talvez além das que ele teria imaginado ou teria formulado no momento em que ele formulou, em 1988, e é bom a gente lembrar que já até me perguntaram, olha só, mas vem cá, você está usando Antônio Cândido, mas ele lá na formação da literatura brasileira, ele diz que o Brasil, a literatura brasileira é um galho, um galho de um arbusto menor, né? E então, como é que isso se encaixa, né? E eu acho que, sinceramente, o Cândido foi uma figura maior, né? E que ele, de fato, tem uma diferença muito grande, né, entre o Antônio Cândido dos anos 50 para o Antônio Cândido do final dos anos 80, né? Não tem como dizer que é o mesmo Antônio Cândido, por assim dizer, embora você tenha uma série de coisas que possam uni-lo, né? Então, unir o Antônio Cândido a si mesmo, né? Nessa diferença de muitos anos. E aí, você, tendo sido aluna do Cândido, né, certamente acompanhou isso bem mais de perto, né, do que nós aqui do Rio de Janeiro, embora ele seja carioca, né? Então tem isso aí, né? Mas, então, eu não acho que... o que eu acho que então, de alguma maneira, eu fiz não foi comparar teorias literárias, porque eu, de alguma maneira,
parto dessa tese, né, que é a do Cândido, né, e vou desenvolvendo de forma, como vamos dizer assim, como se fosse um círculo que vai retomando os pontos anteriores e levando para outros lugares, né? Eu acho que foi essa estrutura que eu imaginei para esse livro na parte teórica, né? Quer dizer, você tem uma coisa clara da qual você parte, depois você vai acrescentando outras coisas, discutindo essas coisas, formulando outras questões e aí avançando como se fosse numa cornucópia, né? Literalmente. Na verdade, o que acontece, né? De alguma maneira, né? Eu me dirijo, né, a muitas das teorias que estão postas, né, hoje, mas assim, como eu pego sempre questões mais específicas, né, quer dizer, por exemplo, né, então a questão de se deve usar as línguas naturais do local ou a língua do ex-colonizador, né? Então, essa é uma questão posta, né, em mais de uma literatura, mas aí eu pego dois autores africanos, na época do congresso lá de Uganda, né, em que isso foi discutido, né, mas anteriormente já tinha falado do Roberto Fernandes Reitamar, né, que tem uma posição específica sobre isso, né, e no caso brasileiro, né, eu trato dessa questão da língua relacionada à literatura, né, lembrando aquele caso do Gami Castro, né, que claramente faz uma amarração, né, com essa coisa do colonialismo linguístico, né, como instrumento para você subalternizar as outras literaturas que não sejam a da matriz, não é? Então, eu acho que, assim, por outro lado, por exemplo, em relação a essa questão de onde é que fica a questão da geopolítica das línguas quando você vai tratar de literaturas de países diferentes pós-coloniais, né? Não tem uma teorização muito desenvolvida sobre isso, né? Embora se até fale disso de passagem, né? Nessas teorias decoloniais, né? E eu também não busquei mencioná-las, né, a essas teorias no geral, né, trouxe apenas tópicos que estão postos nelas, né, e discuti esses tópicos como questões, né, quando eu tinha de tratar de um assunto específico, né, porque eu também acho que não faz muito sentido você ficar, para mim, né? Claro, não condeno para ninguém que esteja fazendo outra linha, mas essa coisa você importa. Como no passado teve que. Eu tenho a minha experiência de jovem, né? Que era assim: fulaninho é estruturalista, fulaninho é sociológico, né? Porra, mas realmente. So what, né? E aí, o que isso traz para a questão, né? Então, eu acho melhor discutir as questões do que propriamente discutir aquilo que se vende como um quadro mais ou menos, aquilo que seria a consciência latada que está no Manifesto Antropófago, né? do Oswald, né? Eu sou contra, como ele, contra a consciência latada, né? Eu gostaria de trazer uma questão, aproveitando um tópico que a Marisa apresentou e que talvez o Jobim pudesse explorar. Posso? Queres acrescentar alguma coisa, Marisa? Não.
Então tá. Não, é o seguinte, quando a Marisa ela fez um espectro, um retrospecto, um arco temporal sobre a literatura comparada, que começa, no teu livro mesmo, tu aponta, né, começa a tomar corpo no século XIX, mas ela deu uma data importante aqui no Brasil, quando é fundada a disciplina, né, fundado o departamento na USP de literatura, teoria da literatura e literatura comparada, em 1961, 62, no início dos anos 60. É interessante isso, porque nesse mesmo ano, se eu não estou errada, né, houve um congresso em Assis, onde participaram, né, aquela nata da época, o João Alexandre gostava de lembrar esse momento aí, e teve um caráter bastante fundacional esse evento, enquanto estudo da literatura brasileira, portuguesa, comparada e tal, e deu uma certa, vamos dizer assim, um certo estatuto teórico a essas pesquisas no campo universitário. Até então, a gente tinha cursos de letras e tal, mas a disciplina teoria da literatura não existia, acho eu, pelo que eu pude acompanhar. Os cursos de letras eram mais cursos de língua, né, neolatinas, anglo-germânicas, não sei o quê, e a literatura estava ali vinculada às línguas. Esse foi um salto dentro da história eu acho, né, tanto que eu acompanhei, um salto dentro da história dos estudos literários no Brasil. E também dos princípios, dos primórdios. A Marisa Lajol não gosta da palavra primórdios, ela sempre corta quando eu escrevo, né? Ela deve lembrar disso nos nossos escritos em conjunto. Mas, enfim, desse momento inicial, dessa arrancada dos estudos universitários em nível de pós-graduação no Brasil. Esse é um ponto, né? Depois tem uma outra data importante aqui que tu mencionas e que 1986 é fundada a Abralic, mas na realidade essa fundação é uma criação institucional, mas onde realmente a Abralic começa a tomar corpo em 1978, quando se realiza, se não me engano, o primeiro congresso aqui em Porto Alegre, e há essa conferência do Cândido. É de novo o Cândido, né? Tu apontasse agora isso. O Cândido é uma figura que está em dois momentos chaves dentro da história da nossa ciência e particularmente da comparada. Bom, nesse mesmo, mas o Cândido, vamos dizer assim, encrava a literatura comparada no conhecimento da literatura brasileira. São duas coisas que marcham juntos e que merece que é a tua tese principal, né? Marisa também repetiu isso. Quer dizer, estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada, no que eu acho que está totalmente certo. Nós não somos uma literatura clamando no deserto sozinhos. A imagem até do Roger Bastide, num ensaio muito interessante dos anos 70. A gente está sempre fazendo comparada quando está fazendo literatura brasileira. Mas nesse mesmo ano de 88, se eu não estou enganada, o Silviano Santiago fez uma conferência na Ampol, acho que é Ampol até do Rio de Janeiro, e ele chamou atenção para o crescimento dessa área, até porque ela congregava professores formados em literaturas estrangeiras, formados no exterior em literaturas estrangeiras, com doutorado, e que permitia uma maior consistência da própria área e dos programas de pós-graduação no Brasil. 88 é um momento também que aquele movimento da pós-graduação se expande, se nacionaliza, que era uma coisa muito da região sudeste, alguma coisa no sul, alguma coisa aqui ou ali, mas a partir dos anos 90 a coisa realmente se espraia. Bom, a posição do Silviano, o Silviano não chega a fazer uma conclamação, ele apenas está diagnosticando esse encorpamento da literatura comparada pela contribuição de doutores formados no exterior e que, vamos dizer assim, dariam mais visibilidade à área. E ele estimula isso, ele acha isso importante, e todos nós achamos, realmente, se não houvesse esse intercâmbio com as instituições internacionais, nós ficaríamos realmente clamando no deserto de novo. Mas essa literatura comparada que vai se fazer não é uma literatura comparada que se faz refletindo ou repercutindo na brasileira e vice-versa, né? É esse aspecto que eu vejo como diferencial no teu livro. Eu acho que ele retoma essa trajetória kantiana até para contornar aquilo que foi nos anos 90, uma certa, vamos dizer assim, uma pletória de teorias estrangeiras, sobretudo Derrida,
e desconstrutivistas, psicanálise, um pouco de Bakhtin, enfim, nós tivemos assim, a literatura comparada ela ficou até um pouco congestionada de teorias que vinham, depende de onde vinha o pesquisador. Se ele fez a sua pós-graduação em Stanford, na Califórnia, era uma coisa, se fez em Nova York, era outra, se fez em Paris, uma terceira, e por aí ia. E isso foi engrossando o nosso caldo aqui. Bom, se eu estou certa, eu acho que tu te enquadra nessa vertente kantiana, até porque tu vai privilegiar, mais do que a importação de teorias, a valorização da literatura brasileira para pensar a própria comparada. Quer dizer, tu parte do Cândido, mas, ao mesmo tempo, inverte a equação. Quer dizer, fazer literatura brasileira é como fazer comparada, mas fazer comparada é fazer literatura brasileira, né? Tu inverte a equação nesse sentido. É isso que eu gostaria que tu comentasse, quer dizer, como é que tu te vê dentro dessa história? Se é que essa história tem algum sentido, como eu expus agora, né? Pode ser só uma loucura minha, mas eu acho que tem aí dois caminhos, um tendo vamos dizer assim, esse momento fundador lá na USP, e a USP, vamos dizer assim, é fruto, inclusive, do modernismo brasileiro, né? Então, uma das suas consequências vai ser justamente esse departamento de teoria da literatura e literatura comparada. Eu acho que ele, se não é o primeiro da Universidade Brasileira, é o segundo, mas eu acho que é o primeiro. Depois, um outro momento, após a fundação da Abralic, que coincide, não por causa da Abralic, mas, sobretudo, por causa do encorpamento dos programas de pós-graduação, coincide com essa outra vertente, que é mais, vou chamar assim, entre aspas, internacionalista. É isso que eu gostaria que tu... Bom, onde é que tu estás aí? Eu faria um primeiro comentário a respeito da historicização da instalação da literatura comparada aqui, que a Sandra Nitrini, ela lançou ali pelo Instituto de Estudos Brasileiros um número especial, eu não me lembro se foi um número especial da revista deles ou se saiu como livro mesmo, é uma história do comparativismo no Brasil, né? E lá ela defende que, de fato, né, o comparativismo na própria USP, né, teria sido, de alguma maneira, relacionado ao departamento, ao de francês, né, lá na própria USP, né, e que de lá é que isso teria se originado, e depois o próprio departamento de teoria da literatura e literatura comparada seria parte desse movimento, né? Então, tem essa questão. Eu não saberia dizer em relação à história, assim, para ver assim, quem começou, né, em termos de Brasil, especificamente, porque, assim, tem notícias até do Tobias Barreto dando curso de literatura comparada no 19, né? Mas, assim, em que termos isso foi feito, né? Isso eu não sei exatamente, porque eu nunca fui atrás, né, especificamente dessa informação aqui mais específica. Mas, assim, pensando no agora, né, o que eu diria? Eu diria o seguinte, né? Bom, primeiro, em relação ao que você falou, né, que você chamou a atenção para o fato não é à toa que a Associação Brasileira de Literatura Comparada era fundada no final dos anos 80, né? E esse movimento que juntou Silviano Santiago, a nossa falecida companheira aí da Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Coutinho, o próprio Antônio Cândido, etc., etc., e não é à toa que essa conferência do Antônio Cândido, da qual eu peguei o mote, também tenha sido feito neste primeiro congresso da Abralic, né? Agora, em relação a isso, o que esse momento histórico do final dos anos 80 tinha em relação à instalação de literatura comparada no país, né? O que eu pude testemunhar é o seguinte, nessa linha do que você estava argumentando aí, né? Que o que acontecia, né? Você tinha já programas de pós-graduação, a primeira bolsa dada pela CAPES
alguém da área de letras no país foi em 1975, né? Na época em que estava lá aquela professora lá de literatura portuguesa que ficou dando aula quase até os anos, até 90 anos lá na PUC de Minas. Como era o nome dela? Vocês que lembram aí? A dona Ângela? Exatamente. Dona Ângela Vaz Leão. Exato, Ângela Vaz Leão, né? Na época em que ela estava na CAPES, né? Então, significando que, provavelmente, antes disso, até a própria ideia de que você possa fazer alguma coisa, aspas, científica na área de letras, era uma coisa complicada, pelo menos em nível federal, né? Mas, no caso específico, aqui eu vi isso aqui no Rio de Janeiro, né? O que acontecia, né? No final dos anos 80? O que acontecia era o seguinte, você tinha, primeiro, programas de pós-graduação, que estavam, algumas vezes só tinham nível de mestrado e iam para o doutorado, outras vezes estavam se instalando, né? E você tinha uma circunstância na qual havia um certo número mínimo de professores que era necessário para você abrir um programa de pós-graduação, e se isso era facilmente conseguido pela área de literatura brasileira, que sempre tinha, enfim, um volume maior de professores, isso não era verdadeiro para as línguas estrangeiras, né? Quer dizer, então, o pessoal que lidava com literatura francesa, alemã e inglesa, essas coisas todas, não tinha gente suficiente, numericamente falando, né, para você abrir um programa de pós-graduação de acordo com as normas, então, do final dos anos 80. Então, a fundação de muitos programas de literatura comparada foi o caso da fundação do doutorado em literatura comparada lá da minha universidade, né? da Universidade Federal Fluminense, né? Então, ele era um programa que podia juntar, então, pessoas que arrumavam com essa união, né, um lugar para trabalhar, né, que não estaria disponível se não houvesse esse projeto conjunto, né? Então, veja, essa não é exatamente uma razão teórica, né, por assim dizer, né, para você produzir a agregação, a não ser que, por teórico, você imagine que também é a razão alegada, né, para fazer isso seja também teórica. Mas, enfim, de todo modo, eu acho que tem isso, sim, né, nos anos 80, no final dos anos 80, e acho que quem está trabalhando hoje em dia nessas pós-graduações de teoria da literatura não tem muita noção, essa nova geração não tem muita ideia de que foi isso em momentos anteriores, né, na década de 80, por exemplo, quando grande parte desses programas começaram a se estruturar, inclusive o meu, né, especificamente. E agora, o que é que eu acho que ocorre em relação aos programas de literatura comparada postos, né, no que diz respeito às relações das várias literaturas nacionais, né? Eu acho que tem pouco diálogo, né? O que eu quero dizer, né? Tem poucos projetos comuns, né? Precisava de ter mais, né, do que tem, né? E eu acho que nesse sentido, o próprio ambiente acadêmico que nós temos neste preciso momento, eu estou falando agora depois dos anos 10, né, dos anos 10 para cá, né, no Brasil, você tem aí uma corrida pelo que eles chamam de, aspas, internacionalização, né? E que significa que você tem que estabelecer relações com colegas do exterior, né? E todos nós sabemos, né, que as pessoas na Europa, nos Estados Unidos, cada uma está lá ligada no seu foco específico, daquele seu projeto também singular e específico. E aí o que acontece, né? De algum modo, nós acabamos, digamos assim, fazendo nossas pautas que são desses outros colegas. Não estou nem dizendo que isso seja ruim em si, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que, com frequência,
pouco diálogo, né, nessa história aí, né? Que você para você quer, eu vou fazer um pós-doc lá na Universidade X, né? No, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, o que você quiser. Você vai ter que fazer essa justificativa, né? Integrando-se a um projeto que é do professor de lá, né? O de lá ele não vai vir fazer nada aqui, né? Ele vai vir dar uma palestra, vai fazer uma coisa, uma participação especial em algum curso, né? Essa coisa toda, mas assim, concretamente falando, esse tipo de circunstância gerou uma situação na qual você tem uma produção de conhecimento cujo viés é marcado pela própria situação em que ela se dá e não é uma situação exatamente a mais adequada, né, para você, enfim, ter trocas e transferências mais dialógicas, se vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, eu queria retomar uma coisa que você coloca no seu livro, que eu acho que é um caminho que é muito promissor. O que acontece de diferente na apropriação de ideias estrangeiras na literatura brasileira? Né, você faz uma análise do conto Lapso, do Machado, mostrando como no conto tem toda uma perspectiva de um pesquisador, acho que francês, mas como ele inverte a conclusão a que o francês chega. Eu fico pensando nisso, eu queria juntar essa sua ideia super legal da gente ver quais são as diferenças sofridas na, na influência, porque talvez a comparação seja mais para ver as diferenças do que para ver as semelhanças, né? Quer dizer, então você estabelece os parâmetros e daí você trabalha. No, acho que mais para o fim do seu livro, você levanta a possibilidade do comparatismo, né? Não é comparativismo que fala, é comparatismo. Do comparatismo, você usa a expressão intra e supranacional, né? Eu queria retomar a questão especificamente no interior do Brasil, quer dizer, no Brasil, de uma exigência governamental do trabalho em escolas de literatura de origem indígena e da literatura afro-brasileira. E juntar isso com a análise que você faz da história da geopolítica das línguas. Porque o que você tem na literatura indígena brasileira atual, contemporânea, de circulação na escola, e o que você tem também na literatura afro-brasileira de circulação não necessariamente escolar e até bastante valorizada por setores intelectuais, como, por exemplo, a Conceição Evaristo, você tem um recurso ao uso de palavras de alguma origem indígena, o recurso de palavras de origem africana, o que cria uma espécie de misticismo, de mestiçagem de linguagens, que é um pouco parecida com aquilo que a gente viu, talvez um pouco no Gregório de Matos, talvez um pouco na literatura no período colonial mais antigo, e que é um pouco uma repetição uma repetição de uma solução quando você tem diferentes poderes linguísticos envolvidos naquilo que a literatura está produzindo. E aqui eu acho que tanto na tua última fala agora, quanto na proposta da Regina, tem uma questão o valor político da literatura comparada. No caso específico do livro da Sandra Nitrine, da reivindicação de que foi a cadeira de literatura francesa que começa, etc.
Isso é absolutamente visível, isso é confirmado quando você levanta quais são os projetos de literatura comparada que se desenvolvem naquilo que você propõe como oposição entre. Eu estou aqui com o texto, com o meu texto de comentário. Quando você propõe a diferença entre transculturação e aclimatação. Né? Eu estou supondo que nessas duas palavras você está querendo não apenas que se propõe uma questão vocabular, mas você está propondo uma questão semântica. E você está propondo uma questão que valeria a pena para a gente pensar não só no magnífico capítulo onde você vê o Mário de Andrade, o Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira, a tríade parnasiana ali aos tapas, né, um com o outro. E é muito interessante você pensar como é que seria isso na discussão contemporânea, tanto de dialetos tidos pouco valorizados até um certo tempo atrás, como, por exemplo, o dialeto caipira paulista ou a fala nordestina, ou o polvilhamento de termos africanos na literatura brasileira, ou de termos indígenas na literatura brasileira. Isto seria uma questão de aclimatação dessas outras línguas na língua padrão brasileira, como é uma questão de aclimatação às teorias estrangeiras empregadas dentro da literatura brasileira. Eu adorei essa perspectiva que você abre para discussões de literatura comparada. Beleza, Jobi. Obrigada por me deixar ler esse seu livro num momento em que é tão complicado a questão da gente poder discutir face a face. Nós três estamos aqui como se a gente estivesse num bar carioca tomando um chopinho. Olha, como é que se vê os modos de apropriação dessas línguas, né, indígena ou as línguas africanas, né, em textos literários portugueses? Eu acho que isso daria um samba longo, né? Eu não sei se eu teria uma resposta pronta em todas as suas dimensões. Aliás, respostas prontas eu não gosto muito, de todo modo, não ia tê-la, né? Mas eu encaminharia as seguintes questões, né? Primeiro, eu vou falar um bocadinho mais da questão indígena, porque eu sou mais próximo dela, no sentido de que eu tenho muitos alunos meus, ex-orientandos, que trabalham no norte do país e trabalham diretamente em projetos ligados a indígenas, principalmente o pessoal lá da Universidade Federal de Roraima, o Fábio, Bibiele, Sheila e até alunos que foram meus alunos de graduação, embora não tenham sido de pós-graduação. E lá existe, inclusive, um projeto chamado Insiquirã, né, que é um projeto de universidade indígena, né? E eu primeiro queria dizer o seguinte: bom, no que diz respeito, por exemplo, a questão das línguas indígenas, né, e a questão de como é que se estrutura isso dentro daquele contexto específico, a primeira coisa a dizer é o seguinte, né? Dentro das próprias comunidades indígenas, essas comunidades que já desde sempre têm a civilização desde já encontrou a civilização abrangente, né? Então eles não têm um retorno a um status quo ante, não tem um retorno a uma pureza que não vai existir, porque a situação não tem condição de ser uma situação pura, nem é o desejo. Mas, assim, eu vejo esses meus alunos e colegas, né, mencionando coisas como, por exemplo, né, os indígenas terem de ser convencidos de que é importante manterem
o ensino e o trabalho com a sua própria língua, né? Mas para que serve isso, né? A partir desse encontro, né, cultural, e a partir principalmente as populações que vivem mais próximas dos centros urbanos, isso é uma questão posta concreta, né, no agora, né? A segunda questão diz respeito ao seguinte, né? De fato, as narrativas, aspas, indígenas com as quais nós lidamos, né, não são narrativas, e nem poderiam ser, aspas, puras, né, no seguinte sentido: começa que, por exemplo, os trabalhos que são feitos de coletas de narrativas indígenas, né, e isso, um desses meus ex-alunos, né, o Fábio Almeida de Carvalho, né, ele trabalhou e trabalha, né, em projetos dessa natureza. Um outro que morreu agora, morreu estupidamente aos 40 anos, o Devaí Fiorotti também, né? Então, o que está posto nessa circunstância? O que está posto é o seguinte: bom, se você vai circular esses textos, né, em uma forma que sejam consumível, por assim dizer, né, por um público mais abrangente, vai ser em português, né? Então, isso já significa uma série de coisas, né? Significa uma questão de transposição linguística, né? E a tradução, a gente já sabe aquele ditado italiano, tradutore e traditore, né? Quer dizer, os tradutores são traidores, né? Está posta desde sempre, né? Nesse tipo de circunstância, né? E mais ainda, né? Quando você pensa no ambiente escolar, né? Então tem que pensar, tem dois tipos de ambiente escolar de apropriação disso, né? O primeiro tipo de ambiente escolar é aquele ambiente escolar das próprias comunidades indígenas, né, que ao longo de muitos anos tem sido feito um trabalho de recuperação, recuperação no sentido de manutenção e transmissão dessa tradição indígena, narrativa, né, cerimoniais, né, enfim, aqueles elementos todos que são vistos como sendo originalmente indígenas, né, e a ideia de transmissão intergeracional disso estando ligada a coisas que não são originalmente indígenas também, né, porque, veja, aí passam essas coisas a ter uma relação com outras coisas, como demarcação de terras, como comprovação de que aquele povo está há muito tempo naquela determinada área, e isso precisa de ter, aspas, provas, e essas provas passam a ser, entre outras coisas, as narrativas e outras coisas também passam a fazer parte disso daí, que seria evidências, aspas, documentais para pleitos que dizem respeito à sociedade abrangente, embora possivelmente não dissessem respeito às sociedades antigas indígenas, nas quais essa questão de botar cerquinha em propriedade não fazia o menor sentido, né? Então, eu acho que há um trabalho que é feito dentro das próprias comunidades, com textos e com materiais com frequência feitos até com participação de indígenas, mas, digamos assim, cuja estruturação é da sociedade abrangente. Você lembra que tem a nossa colega lá da UFMG, que tem trabalhado para caramba nisso aí, eu esqueci o nome, Inês, talvez, né? Ela tem trabalhado com essa questão de produção de material para escolas, né, indígenas, né? E tem o outro lado, que é o seguinte:
para a sociedade abrangente, né? Como é que você produz material, aspas, indígena para a sociedade abrangente, né? E aí, esse segundo lado também tem as suas complicações, né? Porque, como você disse, né? Primeiro é em português. Então, segundo, é em português, mas quer botar umas marcas ali de que é em português, mas está trazendo, não somente no nível temático, porque no nível temático você estaria tratando de questões mais indígenas, mas também no nível linguístico, né? Tem que ter uma marca lá, né? Então, é aí que você apontando, então tem uma palavra ou outra aí indígena, né? Nos textos, né? E a questão posta é o seguinte, bom, em primeiro lugar, né? Em que só você colocar umas palavras indígenas vai contribuir para você dizer que esse texto é, aspas, indígena, né? E segundo, né, tem a seguinte questão que está posta, que é uma questão que as pessoas não veem porque é todo mundo vesgo, que é o seguinte, né? A gente tem que pensar que nós temos populações bilíngues no Brasil. A gente pensa no Brasil como um país monolíngue há muito tempo, né? Mas o Brasil não é um país monolíngue, né? Então, somente muito recentemente você tem tido política, principalmente no sul, né? Do país, né? De línguas europeias que não eram consideradas, né? Em termos de estarem presentes no universo escolar, relacionadas a populações que são descendentes de alemães, italianos, né? E assim por diante. Mas você tem isso também nas comunidades indígenas, né? Quer dizer, então você nas comunidades, essa população indígena ali do norte do país, ali de Roraima, né? Você pode dizer que grande parte dela é bilíngue, né? Porque eles falam, às vezes, mais de uma língua indígena e o português, né? E as pessoas, a gente só pensa que bilíngue é quando você fala francês, inglês, espanhol, coisa e tal, mas não é esse o caso, né? Também é quando você está trabalhando com essas línguas indígenas, né? E o que é que você vai fazer com isso e que tipo de produções culturais e principalmente as relacionadas com a gente, esse é um ponto aí a se levar em consideração, né? Mas eu tenho a impressão de que em algum momento, né, talvez essa ideia de que existe o bilinguismo e de que essas populações indígenas são predominantes bilíngues e que, portanto, você estará atendendo a elas trabalhando com as duas línguas, né? E que é uma parte do modo de ser e estar no mundo dessas populações atuais, que elas tenham essa situação bilíngue, como em outros momentos não tiveram, né? Mas agora é assim, né? E que não faz muito sentido também você querer denegar um lado, né, em favor do outro. Os dois são também relevantes de você trabalhar. Então, a partir disso daí, talvez a gente tenha uma circunstância mais interessante e que eu acho que, de alguma maneira, já está se desenhando, né? Porque eu relato aí no livro, né, a minha experiência de ter ido ver lá na Bolívia, né, no RAIA, né, o Jornadas Andinas de Literatura Latino-Americana, que foi lá em La Paz, e fui ver uma sessão de oralitura, né? Poetas indígenas que faziam oralitura, né? E comprei até o livro do Clemente Mamani Laruta, e tem ele aqui, né? Mas é bilíngue, né? Tem na língua local, que é o Aymara, a língua lá do Evo Morales, né? E em espanhol, né? E isso não quer dizer que vai tornar nada completamente transparente, até porque realmente, quando você lê em espanhol o texto que é produzido nesse tipo de circunstância, que é muito comum, né, nas comunidades indígenas, você tem uma série de
elipses, uma série de coisas que não estão postas verbalmente ali, né, mas que você teria de saber, né, se você pertencesse àquela comunidade, se ele tivesse lendo os textos naquela comunidade, tudo isso estaria provavelmente preenchido, né, mas você que não pertence, aí tem um monte de pontos de interrogação, né, que ficam em aberto. E aí até, digamos assim, o desenvolvimento, né, de um ambiente no qual esse tipo de coisa venha a ser feito de forma mais consequente, elaborada, né, e com maior sequência, né, literalmente, eu acho que a gente ainda tem muito caminho para andar. Bom, gente, eu espero. Foi muito legal esse papo. Ele é só um início de uma conversa, porque no dia 1º de outubro, a Abralic vai organizar uma live, com direito à participação do público, dos que estiverem presentes. Eu recomendo que leiam o livro do Jobim, que está acessível no site da editora Macunaíma. Ele é um e-book no formato, né, então, digital, de acesso livre, gratuito, com muita generosidade por parte do autor e da editora. E aí, em vez de falarmos a 3, que já é muito bom, nós falaremos a muitas vozes, o que é melhor ainda. Eu faço minhas as palavras da Regina, desejando a todos uma boa noite e que nós nos reencontremos no dia 1º de outubro para uma conversa tão animada quanto essa. Boa noite. Então, encerramos, minha gente.